irmãs, a paz do Senhor para todos e todas. Tome vossos assentos, por gentileza. É uma satisfação, uma alegria quase que inenarrável poder estar com todos vocês nesta oportunidade para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Eu quero vos pedir, em primeiro lugar, perdão pelo meu atraso, não foi proposital, eu estava numa outra conferência lá na Penha e tivemos um pouco de dificuldade para chegar aqui, e em chegando eu passei direto no ponto, aí tive que dar aquele retorno longo, e assim o pastor Roque foi me socorrer para que eu chegasse aqui. Me perdoe pelo atraso, não tenho o hábito de atrasar os meus compromissos. Quero agradecer ao pastor Natanael pela oportunidade que me concede de estar aqui pela primeira vez palestrando para vocês. Nossa querida missionária irmã Miriam, esse amor de pessoa, esteve estudando conosco lá na FAICAD. Roque também, que está aqui, essa pessoa maravilhosa, e a nossa queridíssima irmã Célia, que estudou conosco ali, e que a bênção do Senhor continue sobre a vida de todos vocês. Meus irmãos e irmãs, eu tenho apenas 1h20 no máximo para vos expor a palavra de Deus. Eu acredito que eu não vou passar do horário regulamentar, que é até 8h20, e nós temos uma boa caminhada de estudos bíblicos a respeito do tema que nós iremos tratar. Nós temos o tema geral dessa escola bíblica de obreiros e líderes, que tem por tema, todo mundo junto, obreiro de volta ao altar. Mais uma vez, qual o tema geral? Obreiros de volta ao altar. Então trata-se, na verdade, de uma recomendação, de uma exortação que essa escola bíblica faz para todo aquele e toda aquela que foi chamada por Deus para o ministério, seja de ensino, seja da liderança administrativa, seja qual for o chamamento que você recebeu, você, assim como eu, está sendo chamada para estar de volta ao altar. Todas as vezes que se fala de volta, parece que nós perdemos a direção de onde partiu a nossa caminhada. A caminhada de todo crente sempre inicia no altar de Deus. E quando fala de volta, parece que perdemos o rumo, parece que perdeu a direção, mas não perdemos não. Não perdemos não. Por isso que a igreja, a Assembleia de Deus e a igreja pentecostal, ela é sempre avivada, porque sempre estamos dizendo que precisamos voltar ao altar, precisamos voltar ao primeiro amor, e assim nós estamos sempre voltando e sempre dizendo que precisa voltar de novo, e nós já estamos lá, mas precisa voltar de novo, e assim vai mantendo a igreja acesa, a igreja viva, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Embora esse seja o tema, obreiro de volta ao altar, eu escolhi como título para a nossa palestra, como subtema, a unção na perspectiva da pessoa e ministério de Cristo. Você pode repetir comigo, todo mundo junto? A unção na perspectiva da pessoa e ministério de Cristo. Mais uma vez, a unção na perspectiva da pessoa e ministério de Cristo. Nosso propósito é falar do Senhor Jesus Cristo como modelo, como paradigma de uma vida ungida para o serviço a Deus. Nada melhor do que falar sobre de volta ao altar a partir de um personagem, a partir de uma pessoa, a partir do Cristo, que entregou a sua vida a Deus e nunca a tirou do altar. Nós podemos ter em nossos dias pastores, missionárias, obreiros, obreiras que nos sirvam de exemplo sobre vida no altar e sobre vida ungida por Deus. Mas por melhor que seja esse ou essa, não se compara diretamente ao exemplo, ao modelo, ao paradigma que nos deixou o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso paradigma
de humanidade. Ele nos ensina o tipo de vida humana e o tipo de ser humano que nós devemos ser. Por mais que você possa colocar Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, seja qual for a melhor pessoa que qualquer tradição religiosa possa dizer e cunhar como pessoa santa, não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa ser comparado ao exemplo de vida, ao exemplo de unção, ao exemplo de bondade que nos deixou o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso paradigma para tudo, nosso paradigma para sabermos o que falar, nosso paradigma para sabermos como proceder, nosso paradigma sobre as coisas que nós devemos condenar, das coisas que nós devemos aceitar, da vida que devemos viver. Nós temos em Jesus Cristo, na sua pessoa, nós temos em Jesus Cristo na sua vida, nós temos em Jesus Cristo no seu ministério o modelo a qual nós devemos seguir e consequentemente imitar. Cada vez mais nós devemos nos afastar dos exemplos humanos e nos erguer e acompanhar cada vez mais o exemplo que o próprio Cristo nos deixou. Cristo é o nosso exemplo. Ele mesmo disse aos discípulos: eu vos dei o exemplo. Querendo dizer, a palavra exemplo ali é a palavra, na verdade, paradigma no original grego, como se ele dissesse: eu vos deixei um paradigma, eu vos deixei um modelo, eu vos deixei uma maneira de viver, ser diante de Deus e diante dos homens. Como nós vamos falar, portanto, sobre a unção, obviamente precisamos falar dessa unção na perspectiva da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Então, no primeiro momento, nós vamos falar de Jesus Cristo como uma pessoa ungida por Deus, e no segundo momento nós vamos falar do ministério de Jesus Cristo como um ministério ungido por Deus, e procurar, por meio tanto da pessoa quanto do seu ministério, identificar exemplos e modelos para que sejamos também pessoas cheias do Espírito Santo e ungidas a partir da perspectiva da pessoa de Jesus. Todo mundo sabe, na verdade, que a palavra ungir, ela é usada desde o Antigo Testamento para descrever principalmente pessoas que receberam da parte de Deus algum chamamento especial para o exercício de alguma função dirigida a Deus. No primeiro momento, ungir era um adjetivo, e esse adjetivo, portanto, apenas se referia ao óleo que recaía sobre a pessoa, e nesse aspecto, portanto, passa a ser um adjetivo verbal a partir do momento em que é verificada a pessoa do próprio Cristo. A própria palavra Mexiá ou Messias torna-se ela mesma um adjetivo verbal que tanto se refere àquilo que está sobre a pessoa como sendo a própria pessoa. E dentro do Antigo Testamento, vocês sabem muito bem que o óleo, que é a unção, era usada principalmente para separar profetas, para separar sacerdotes e para separar reis. Esse contexto todo mundo já sabe, e eu não preciso aqui repeti-lo, porque não é necessariamente importante recitar uma coisa que todos vocês já sabem. Mas eu quero aproveitar essa base do conhecimento que você já tem do uso específico do óleo para a consagração de liderança dentro do Antigo Testamento, para apresentar de como essa mesma leitura veterotestamentária está relacionada com a vida de Jesus e como se situa também ao contexto do nosso ministério hoje. Então, para isso, eu gostaria de falar, portanto, da pneumatologia no terceiro evangelho, começando a falar da doutrina do Espírito Santo como fora apresentada pelo evangelista Lucas. Por que nós escolhemos o evangelista Lucas
para falar a respeito do Espírito Santo? Por que não escolhi o livro de João? Por que não escolhi o livro de Marcos ou Mateus para falar, mas preferi falar diretamente de Lucas, porque nenhum dos 3 evangelhos fala mais do Espírito Santo do que o Evangelho de Lucas. Se você ajuntar Mateus e Marcos e também João, nenhum deles 3 em conjunto falaram mais do Espírito Santo do que falou o evangelista Lucas. Lucas dá uma proeminência muito grande à ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Por quê? Lucas enfatiza a vida de Jesus como a vida plena do Espírito Santo, porque é o propósito do seu primeiro evangelho, o propósito do seu primeiro livro é apresentar de como Jesus Cristo ensinou e exerceu o seu ministério sobre a força e poder do Espírito Santo. Para quê? Quando ele escreve a sua segunda obra, que é Atos dos Apóstolos, ele vai apresentar, portanto, que a igreja continua realizando a mesma obra que Cristo fizera pelo Espírito Santo que nela está. Então, quando você olha a relação entre Atos e Lucas, ou de Lucas e Atos, você percebe uma continuidade da atividade do Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus. Agora a atividade e ministério do Espírito Santo continua sobre a vida da igreja. Então, para o leitor de Atos dos Apóstolos, de imediato ele já identificava a relação que Lucas estava fazendo entre os 2 evangelhos. O Espírito na vida de Cristo deu-lhe sucesso no seu ministério. O Espírito na vida da igreja deu-lhe sucesso no seu ministério. Por isso que quando você vai analisar o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que o livro de Atos não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, porque somente 2 apóstolos são proeminentes. Do 1 a 12 é proeminente Pedro, e de 13 até o 28 é proeminente Paulo. E quando você vai olhar o restante dos apóstolos, aqui e acolá que aparece um e outro, e há apóstolos que são citados no primeiro capítulo, no segundo capítulo, e depois não aparecem mais no contexto de Atos dos Apóstolos. Então o nome Atos dos Apóstolos, para designar a segunda obra do Evangelho de Lucas, foi um nome que foi dado muito tempo depois de ter entrado especificamente no cânon, porque na verdade a proeminência do livro de Atos, como também a proeminência no Evangelho de Lucas, está dirigido especificamente à pessoa do Espírito Santo. Então, se você une Atos e Lucas, não tem nenhum dos evangelhos que fale mais do Espírito Santo, e ainda diria mais, somente os 2 livros de Lucas, o Evangelho e Atos, também falou mais do Espírito Santo do que todas as epístolas de Paulo reunidas. Porque no Atos dos Apóstolos nós encontramos, na verdade, os atos do Espírito Santo na igreja. É o Espírito Santo que age na igreja. É o Espírito Santo que comanda a igreja. É o Espírito Santo que dirige a igreja. De tal maneira que Lucas enfatiza tanto a ação do Espírito Santo na igreja, que nós podemos dizer com toda certeza, não existe igreja verdadeira que não seja dirigida pelo Espírito Santo. A verdadeira igreja ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que a organiza, é o Espírito Santo que a dirige, é o Espírito Santo que a implementa, é o Espírito Santo que controla, é o Espírito Santo que levanta líderes, é o Espírito Santo que atua na conversão, é o Espírito Santo que atua no milagre, é o Espírito Santo que dá direção à igreja. Então, na verdade, aquilo que Lucas iniciou falando na vida de Jesus, ele conclui falando na vida da igreja, que é a ação do Espírito Santo. Então, para a gente poder compreender
diretamente essa relação, acompanhe aí na sua apostila comigo, na parte que nós tratamos aqui sobre pneumagiologia, no terceiro evangelho, nós fizemos a seguinte distinção. Primeiro, na vida dos personagens do evangelho. Segundo, na vida de Jesus. Preste atenção aqui. Se você observar de maneira especial o livro de Lucas, você vai verificar, no primeiro momento, que Lucas inicia o seu evangelho falando sobre o Espírito Santo. Preste atenção aqui. Lucas inicia o seu evangelho falando sobre o Espírito Santo, e Lucas também encerra o seu evangelho falando do Espírito Santo. No primeiro capítulo, o Espírito Santo aparece, principalmente no capítulo 1, versículo 15. Você vai encontrar especificamente, dentro do livro de Lucas, a referência específica ao Espírito Santo já nos primeiros 15 versículos da abertura do seu livro. E no final, principalmente no capítulo 24, a partir do versículo 26, onde Lucas vai se referir à promessa de Jesus para ficar em Jerusalém, ele cita mais uma vez o Espírito Santo. Lucas inicia o seu evangelho falando do Espírito Santo. Lucas encerra o seu evangelho falando do Espírito Santo. E assim, portanto, como ele fala do início até o final do seu evangelho a respeito do Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai falar a respeito da doutrina do Espírito Santo é que todas as pessoas que estiveram elencadas ao nascimento de Jesus foram pessoas que tinham o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Ele está querendo dizer, portanto, que antes da gestação sobrenatural de Jesus, o Espírito Santo já havia se manifestado na vida de pessoas. O que ele quer dizer com isso? Que a atividade do Espírito Santo se mantinha mesmo antes da manifestação do próprio Filho de Deus, preparando aquelas pessoas que estariam relacionadas ao Cristo em seu nascimento sobrenatural. Basta você abrir, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 15, por favor, que você vai verificar a relação do Espírito Santo com João Batista. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Antes mesmo de nós termos qualquer menção do que significa ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, Lucas já abre o seu evangelho falando que João Batista seria um personagem cheio do Espírito Santo. Mais adiante, no versículo 35, você vai verificar uma outra expressão muito bela de Lucas a respeito de Maria, quando ele diz o seguinte, versículo de número 35. Alguém pode ler, por gentileza? Vamos lá, vamos ver o pessoal bom de Bíblia aí. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Preste atenção nisso aqui. Quando você lê o mesmo relato que está em Mateus, que fala especificamente do chamamento de Maria e da gestação de Maria, lá é dito que Maria, portanto, daria à luz a um filho, cujo nome seria Jesus, e ele salvaria o seu povo do seu pecado. Aqui Lucas não descreve apenas o fato, mas Lucas explica o processo. Como será esse processo? O Espírito vai descer sobre você. A sombra do Altíssimo te cobrirá.
E o ente que de ti a nascer será filho de Deus, filho do Altíssimo. Só para que você perceba uma ideia, foi necessário, portanto, isso é verdadeiro, quando o anjo disse que Maria era uma mulher agraciada. Agraciada. Ser uma mulher agraciada, para Lutero, significa ser uma mulher bendita. Por que Lutero falou isso? Porque na tradução da Bíblia de Lutero para o alemão, ele não poderia utilizar a palavra carisma, que está aí como graça, porque no sentido em alemão, dizer que Maria era uma mulher cheia de graça, era dizer que Maria havia bebido um barril de cerveja. E aí, portanto, dentro do contexto alemão, e aí ele substituiu a palavra cheia de graça como uma mulher bendita, para não dar uma confusão na sua tradução para o alemão. A ideia aqui, portanto, é que Maria recebe da parte de Deus uma graça especial. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o próprio Moisés, que é um dos maiores representantes do Antigo Testamento, pede a Deus para vê-lo, Deus diz a Moisés que ninguém poderia ver a sua face porque morreria, mas passaria sobre ele a sua misericórdia. Diz a Bíblia, portanto, que Deus coloca Moisés na brecha de uma fenda e diz a Moisés: tu me verás apenas pelas costas. O que significa olhar a Deus pelas costas? Ter uma visão distorcida daquilo que o próprio Deus é. Porque quantas pessoas você é capaz de confundir olhando pelas costas? Porque as costas não dão uma imagem exata do que você é. Você pode confundir qualquer pessoa pelas costas, como você pode confundir qualquer pessoa pela sombra. A sombra não representa aquilo que você é, muito pelo contrário, a sombra traz até uma imagem disforme de você. Mas o que está dentro do contexto ali com Moisés é que o Senhor passaria toda a sua bondade, toda a sua misericórdia sobre Moisés para que ele pudesse ter uma experiência diferente com Deus. Mas diz a Bíblia o seguinte, que quando a sombra nas costas de Deus, veja só, se você está olhando uma pessoa e a confunde pelas costas, porque as costas não representam a própria pessoa, você pode confundi-la. Agora imagine o disforme da sombra das costas. Se as costas já não podem dizer quem você é, porque pode lhe confundir, agora imagine a sombra de uma costa. Então só essa forma, essa maneira disforme com que Deus se apresenta a Moisés, para que ele tenha uma ideia de quem ele é, diz a Bíblia que Moisés pediu misericórdia simplesmente ao ver a sombra do Senhor se aproximando. Agora aqui, na verdade, nós temos uma graça sobre Maria, que a sombra do Altíssimo a acolhe, e ela suporta o peso da glória de Deus. E é esse poder do Espírito Santo que gera o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. E aí, com essa ação e esse poder do Espírito Santo, que sempre será para nós um mistério, sempre será para nós um milagre, e sempre deverá ser tomado sempre pela fé, porque a encarnação de Jesus Cristo não pode ser explicada com argumentação científica, nem explicada com argumentação humana. Tem que se abrir a fé de que realmente o Cristo que de Maria nasceu era Deus encarnado. Isso é uma propriedade para a fé. Mas o texto de Lucas aqui exemplifica bem isso. Maria recebe uma ação do Espírito Santo de maneira sobrenatural. Então perceba isso, não apenas isso. Ainda no capítulo 1, versículo 41, põe aí na tela, por favor, o 41, vai ser dito também a respeito de Isabel. Isabel também será uma mulher cheia do Espírito Santo. E o contexto é bem simples. É o contexto de Maria, que se dirige até Isabel, que está grávida, provavelmente 6 meses antes do nascimento de Jesus. E diz assim a Bíblia: assim que Isabel ouviu a saudação de Maria,
o bebê agitou-se no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então perceba como Lucas vai narrando que antes mesmo do nascimento de Jesus, todas as pessoas que estavam no entorno foram pessoas cheias do Espírito Santo. Versículo 67 do capítulo 1 também vai se referir diretamente a Zacarias como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então seu pai, Zacarias, filho de João Batista, pai de João Batista, então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Aqui já temos a ligação diretamente da ação do Espírito Santo com a ação da profecia que sempre esteve consignada ao Antigo Testamento. É o Espírito que fala, portanto, por meio de Zacarias. Agora observe diretamente no capítulo 2, no versículo 25 e 26, que Lucas continuará falando de que o Espírito Santo estava presente na vida das pessoas que estavam em torno da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim, o versículo 25: entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26, por favor. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Messias de Deus, o Cristo de Deus. Então, aparece o Espírito Santo profetizando, aparece o Espírito Santo revelando, aparece o Espírito Santo enchendo Maria, aparece o Espírito Santo enchendo Isabel, e consequentemente essas passagens elas prepararão o cenário para falar de como o próprio Cristo foi cheio do Espírito Santo. Ora, imagina, se o Espírito desce diretamente sobre Isabel, se o Espírito desce sobre João Batista, se o Espírito desce sobre Zacarias, se o Espírito desce sobre Simeão, obviamente que esse mesmo Espírito estará de modo abundante sobre a vida de Jesus Cristo. É por isso que podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso paradigma para uma vida ungida, que Ele é o nosso modelo para uma vida ungida, porque nós temos tanto nele, no seu ministério, como também em sua própria vida, todos os elementos que confirmam necessariamente que Ele era o ungido. E a unção sobre Jesus Cristo é tão tremenda e grande que Ele é chamado de Messias, que literalmente significa ungido. Então o próprio título já prova diretamente a sua pessoa. Vamos continuar nesse aspecto então. Agora, quando você olha no capítulo 4, versículo 1, vamos ver rapidamente, capítulo 4, versículo 1, você vai ver também que o próprio Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. Veja quando se abre o texto, ó, pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Primeiro, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E isso ficou muito claro quando todos viram o Espírito Santo descer sobre ele como forma corpórea de uma pomba. E o conceito que se ilustra sobre o Espírito Santo descendo sobre ele como forma corpórea de pomba, preste atenção no símbolo, na comparação. Não foi dito que o Espírito Santo se transformou numa pomba e desceu sobre ele. Não é isso que está dizendo. João viu o Espírito Santo descer sobre ele e
mostrou essa descida como se fosse na forma corpórea de uma pomba, como se fosse o mesmo descer de uma pomba. Quando o Evangelho diz isso, o Evangelho está ligando diretamente àquela tradição do livro de Gênesis, que fala a respeito do Espírito da vida, que fala a respeito do Ruá Elohim, do Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas. A ideia do pairar está ligado diretamente à conservação da vida. O Espírito da vida, portanto, seria o agente que produziria toda a vida por meio do Davar Elohim, da palavra de Deus. Então, quando você olha diretamente a perspectiva do batismo de Jesus, vai ficar claro sobre ele, olha só, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Aqui o Espírito desceu, ele viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea como de pomba. Então esse como é uma comparação. Ele viu o Espírito descer e considerou que o Espírito, a maneira como ele via, era como se fosse uma pomba. Então quando você olha especificamente sobre isso, vai ficar claro, por exemplo, que esse primeiro contato do Espírito sobre o Cristo ali já tinha sido antecipado pela própria encarnação, porque a encarnação do Messias só ocorre por uma ação divina do Espírito Santo. Num contexto outro, que é no Evangelho de João, nas palavras de Jesus citadas por João, Jesus vai dizer assim: a partir de hoje vocês verão sobre o Filho do Homem anjos subindo e anjos descendo. O que ele está fazendo referência nesse ponto? Está fazendo referência, no primeiro lugar, àquele sonho do patriarca Jacó lá atrás, quando ele teve um sonho no qual ele viu uma grande escada e anjos que subiam e anjos que desciam, e ele disse aqui: esse lugar não é outro lugar a não ser Betel, que aí a nossa Bíblia chamou de Betel, a casa de Deus. Por que então seria a casa de Deus? Porque ele via como numa escada anjos subindo e descendo. E agora o próprio Cristo toma essa imagem para si, para referir-se a si próprio como a casa de Deus, como aquele por meio de quem Deus habita, como aquele por meio de quem o Espírito habita, e como aquele por meio de quem os milagres haveriam de acontecer, porque ele estava em uma missão como servo para cumprir o ofício do Messias, do sacerdote e do profeta. Então, quando chega no capítulo 4, portanto, é dito que Jesus está cheio do Espírito. Ainda vamos falar sobre isso. Mas ele voltou do Jordão e foi o quê? Levado pelo Espírito Santo. Preste atenção aqui. Mateus e Marcos, quando vão falar sobre esse texto, eles dizem que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas Lucas é o único que diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mateus e Marcos não disse que ele estava cheio do Espírito Santo. Mateus e Marcos apenas disse que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas Lucas acrescenta que, além de ter sido levado ao deserto, ele antes fora cheio do Espírito Santo. Agora preste atenção. Um ponto importante aqui que nós precisamos tomar como referência, e eu peço aqui licença para vocês para fazer um uso rapidinho da gramática grega aqui, para a gente poder ilustrar exatamente o que quer dizer ser levado pelo Espírito Santo. Lucas já havia demonstrado que todos aqueles personagens que eu há pouco citei, que estavam relacionados ao nascimento de Cristo, foram pessoas cheias do Espírito Santo, inclusive a sua própria mãe. Agora o que Lucas quer, Lucas já apresentou num primeiro momento que
Alguns desses personagens foram cheios e profetizaram, e outros personagens foram cheios e tiveram revelações. Agora, Lucas está mostrando que a ação do Espírito Santo não está apenas relacionada à profecia, não está apenas relacionada à encarnação do Messias, não está apenas relacionado ao contexto da revelação, mas que também ser cheio do Espírito Santo implica em ser dirigido por Ele. É por isso que essa expressão que está aqui, e foi levado pelo Espírito Santo, no original grego, essa preposição que aí está, pelo, ela tem uma função muito importante, que é o chamado aoristo. E o propósito, essa expressão que está aí traduzida como pelo, por gente, eu acabei me equivocando aqui. Essa preposição aí que está como pelo, ela é uma preposição que ela situa a seguinte ideia no original grego: por meio de quem e para quem uma ação é dirigida. É chamado na gramática grega de dativo. Qual é a função do dativo no grego? Mostrar por quem uma ação é dirigida e para quem essa ação é dirigida. Então, quando diz, portanto, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, Lucas quer afirmar que Jesus Cristo está com toda a sua vida controlada pelo Espírito Santo. Ele não está apenas cheio do Espírito, mas o Espírito o controla, a ponto de que quando ele se dirige ao deserto, é o Espírito que o leva. Quando ele se dirige ao deserto, ele não está para se apresentar ao diabo, ele está para se apresentar ao Espírito, não é ao diabo. O diabo vai surgir no cenário, mas a ação do Espírito de levá-lo para o deserto é uma ação pelo Espírito, no Espírito, é uma ação que se dirige ao Espírito, para mostrar, portanto, que Jesus está em todo momento controlado pelo Espírito Santo. O que significa, portanto, que pessoas ungidas são pessoas dirigidas pelo Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que também são dirigidas por ela, pessoas que profetizam pelo Espírito, pessoas que têm revelação pelo Espírito, também são pessoas que falam e são dirigidas pelo Espírito Santo. Então, nesse caso, portanto, nós vamos observar isso, que ser cheio do Espírito, que Jesus indo ao deserto cheio, é uma peculiaridade do Evangelho de Lucas, e que pelo Espírito designa diretamente que ele estava sendo dirigido para o deserto pelo Espírito e para o Espírito. A ação está sempre relacionada também de volta ao Espírito Santo. Isso vai se repetir em outras ocasiões. Então vejam só, na vida de Jesus, no ponto 2, nós já falamos que entre o início, que está capítulo 1, versículo 31, e o final do Evangelho, que eu já vos falei, 24, 49, o Espírito Santo é citado particularmente em relação à vida e à obra de Jesus. Leia comigo a segunda parte, todo mundo junto. O ministério, vamos lá? Toma aí com a folha aí. Vamos lá? Tópico 2, na vida de Jesus, segunda linha, ministério, vamos lá, todo mundo junto? O ministério de Jesus e o seu ensino são enfatizados em relação à dependência humana de Jesus, do Espírito Santo, para realizar a missão determinada por Deus. A vida inteira de Jesus era dirigida pelo Espírito Santo. Outra peculiaridade significativa de Lucas é que mesmo quando esse se trata de assuntos congêneres aos sinóticos, ele tece considerações singulares sobre a atividade do Espírito Santo no ministério de Cristo. Encontramos essa ênfase no seguinte episódio. Presta atenção aqui. Então, o ministério de Jesus, o seu ensinamento,
eles são enfatizados em relação à dependência humana de Jesus do Espírito Santo. Preste sua atenção aqui. Quando você olha para dentro da Bíblia, você vai verificar que há muitos títulos cristológicos. Boa parte da teologia, da cristologia que está dentro do Novo Testamento são cristologias que se fundamentam nos títulos cristológicos dados a Jesus. Mas quando você vai analisar esses títulos cristológicos, não são todos eles que foram firmados por Jesus Cristo. Presta atenção na questão que eu vou lhe dizer. Não confundam, por isso presta atenção. O título Messias, Jesus nunca disse que era o Messias, embora fosse, mas esse não é um título que ele disse, eu sou o Messias. Pedro disse que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, e Marta também disse que ele era o Cristo. Então nós temos dois personagens que de imediato diz que Jesus Cristo é o Cristo, mas esse título não foi ele que falou, embora ele fosse. Segundo título, por incrível que pareça, que você possa perceber, o título Filho de Deus não é um título que Jesus designa a si mesmo. Jesus utiliza para se referir a si a palavra Filho, mas não diretamente Filho de Deus. A ideia de ser Filho de Deus, dentro do contexto do Novo Testamento, não era nem mesmo um título cristológico. Dentro da Palestina política na qual Jesus Cristo estava, e dentro do contexto da Mesopotâmia, que incluía todo aquele vasto território, a ideia de Filho de Deus era uma ideia que era consignada para reis e para imperadores. Não era necessariamente um título cristológico. Esse título, na verdade, ele foi dado ao Senhor Jesus Cristo pelo reconhecimento diretamente de sua divindade, de sua messianidade. Mas a concepção de títulos de Filho de Deus era dado somente para reis, era dado somente para imperadores, que se consideravam naturalmente tendo eles próprios sangue da divindade. Então, na Palestina, principalmente onde se desenvolve todo o ministério de Jesus, esse título chamado de Filho de Deus já era um título conhecido. Jesus Cristo refere a si como Filho, e o conceito que se fala dele como Filho de Deus é um conceito que não foi ele exatamente que expressou, mas que a teologia do seu tempo se apropriou para se referir que de fato ali nós estávamos vendo, eles estavam vendo o Filho de Deus e não diretamente como se usava esse mesmo título para um governador ou coisa parecida. Só você ver o caso lá em Atos dos Apóstolos, quando se fala de Herodes e afirma de Herodes como ele sendo um Deus, ou como filho dos deuses, e consequentemente ele não dá glória a Deus e ele morre comido pelo bicho. Então, porque a partir da revelação de Jesus Cristo se tem diretamente o conceito claro de quem é Jesus e o que é ser Filho de Deus. Agora, tem um título que Jesus Cristo usou que representa essas duas características aqui, da natureza humana e da natureza divina do Cristo. Esse título é chamado Filho do Homem. Aqui está um título que Jesus fala de si próprio, Filho do Homem, que arrola dois conceitos: o conceito da sua divindade e o conceito da sua humanidade. Aonde está, portanto, o conceito da divindade na expressão Filho do Homem? Porque a expressão Filho do Homem está fazendo uma referência a Daniel capítulo 7, na qual são apresentados os reinos da terra. Como são apresentados os reinos da terra? São apresentados na figura de bestas, na figura de animais. Entretanto, a salvação futura do reino de Deus é apresentada na figura do rosto de homem. Quando Jesus fala de Filho do Homem, na verdade, ele está fazendo referência
referência a essa menção que está lá em Daniel, que não se trata diretamente de uma pessoa, mas da salvação futura do reino de Deus que está para se manifestar na figura do ancião de dias. Quando ele então usa no primeiro momento essa expressão, ele atribui para si diretamente o conceito de divindade, porque a manifestação da salvação do futuro reino de Deus em Daniel 7 está consignado diretamente com a própria divindade, com o próprio Deus, que inaugurará esse reino humanizado. Por isso ele é apresentado na figura de um homem e não diretamente na figura de um animal, que era o caso dos 4 impérios mundiais que são apresentados com o rosto de leão, com o rosto de leopardo, com animal terrível, espantoso, e aparece, portanto, um reino humanizado com cara de homem, que representa diretamente o futuro da salvação desse reino. Jesus Cristo se aproveita dessa imagem, que refere-se à sua divindade, especificamente, e atua principalmente no conceito do homem. Então, filho do homem, tanto no hebraico, quanto também no aramaico, quanto também no grego, quer dizer tão somente homem, ser humano. Mas quando Jesus Cristo se apropria, esse é um título exclusivo. Não existia ninguém na antiguidade que havia sido chamado de filho do homem. O conceito que se tem de Ezequiel de filho do homem não é o conceito com o qual Cristo usa, e o Novo Testamento não exemplifica isso. Quando Deus fala filho do homem em Ezequiel, ele está usando diretamente a expressão para referir-se a um agente da terra, um agente terrenal, alguém que é nascido de mulher. Mas quando Jesus usa a expressão filho do homem, ele traz divindade referida diretamente no capítulo 7 de Daniel, e alia essa perspectiva do reino futuro, da salvação do reino futuro, que haveria de se manifestar pelo Messias, e alia a sua própria pessoa. E aí o conceito então daquele filho do homem que está lá, daquele homem, e mais o conceito do homem que estava ligado à humanidade, e ele alia, portanto, a divindade e diretamente à humanidade. É por isso que quando ele vai falar sobre o sábado, ele coloca o quê? A expressão filho do homem para se referir na terceira pessoa, principalmente quando ele fala da sua vida. E verás no céu o filho do homem, ele fala na terceira pessoa. Tem vários exemplos que ele fala do filho do homem na terceira pessoa, mas tem alguns eventos que ele diz a respeito do filho do homem como aquele que tem autoridade para mudar o sábado. E é esse o contexto quando ele fala diretamente a respeito do sábado e diz que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Quando ele fala isso dentro do contexto do filho do homem, que ele cita essa expressão, ele não se coloca mais diretamente como alguém que interpreta a lei, mas alguém que legisla sobre a lei. Ele está legislando, e a ideia de legislar é a ideia que está implícita com aquele reino do capítulo 7 de Daniel, do novo reino de salvação, que é onde se executa esta salvação por meio de novas leis. Então, esse título, Filho do Homem, é o único título que Jesus toma para si, que ninguém nunca tinha ousado expressar da maneira como Jesus fez. É um título exatamente cristocêntrico, e esse título designa diretamente essas duas naturezas. Só que o Evangelho de Lucas vai reforçar muito mais o conceito da humanidade, para poder descrever como Jesus Cristo agiu como homem por meio da ação do Espírito Santo. Então veja, essas características, então, nós já falamos, foi usado na gestação sobrenatural de Jesus, que eu já citei, não é isso? Do processo. Segundo, na tentação e regresso. Aqui que está o ponto importante, é que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, mas, no entanto, quando Jesus vence após a tentação no deserto, a Bíblia é muito clara para dizer o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. 4:1.
Depois, no 4,14, quando vai narrar a respeito do final da tentação, diz assim: então Jesus o quê? No poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Mas o que é mais importante, ele foi cheio do Espírito para o deserto, levado pelo Espírito Santo para o deserto, e saiu do deserto o quê? Cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. O que significa, portanto, que mesmo naquela terrível tentação que ele teve, aquilo, em vez de enfraquecê-lo, tornou-o ainda o quê? Muito mais forte no poder do Espírito Santo, porquanto não era Deus que estava sendo tentado. Quem estava sendo tentado ali era a sua humanidade, era o homem Jesus que estava sendo ali tentado, e esse homem Jesus venceu como? Cheio do poder do Espírito Santo. Agora, um outro ponto interessante é que o livro de Lucas vai apresentar também que Jesus era uma pessoa cujos sentimentos estavam repletos da ação do Espírito Santo. Se você prestar atenção, você vai ver que em Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 a 27, Mateus faz relação ao modo como Jesus exulta depois que os discípulos voltam dizendo ao Senhor Jesus Cristo: Mestre, em teu nome os enfermos são curados, os demônios nos submetem. Quando os discípulos trazem esse relatório vitorioso, diz a Bíblia em Mateus que Jesus exulta. E a palavra exultar, no original grego, a palavra agalial, está diretamente relacionado a jubilar, a pular. E agalial mesmo, em alguns contextos, é usado dentro do Novo Testamento até para se referir à dança. A ideia de exultar é para referir a uma extrema alegria. E qual foi, portanto, a exultação de Jesus? Em Mateus diz, portanto, que Jesus exalta ao Pai em relação aos humildes, mas apenas Lucas, no capítulo 10, 21, registra que Jesus exultou no Espírito Santo. Mateus não diz que o júbilo de Cristo, a galeal de Cristo, a extrema alegria que Jesus sentiu por causa dos discípulos humildes que venceram a doença e o mal no seu trabalho missionário, Mateus não diz que essa exultação foi no Espírito Santo. Lucas é o único, no capítulo 10, versículo 21, que diz que Jesus Cristo estava tão cheio do Espírito Santo que ele exultou de alegria no Espírito Santo. Como se disséssemos que o Espírito, Lucas afirma, que o Espírito Santo encheu a Jesus Cristo de uma alegria santa, de maneira tão extraordinária que ele exultou. E é difícil tentar dizer o que significa essa extrema alegria que procede do Espírito Santo. Aqui nesse caso, portanto, nós temos uma ideia clara de como diz a Bíblia. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo. E aquele contexto aqui do no é o mesmo contexto que eu falei para vocês de 4:1 de Lucas, quando fala pelo Espírito Santo, que é o dativo, querendo dizer por meio de quem uma ação ocorre. Por meio de quem Jesus Cristo ficou alegre? Por meio do Espírito Santo. Para quem foi dirigida essa alegria? Para o Espírito Santo. Então, você percebe diretamente que a ideia de Lucas é apresentar que até mesmo os sentimentos de Jesus estão envolvidos pela ação do Espírito Santo. É por isso que no capítulo 4, ele fala realmente da atividade do Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para o quê? Pregar boas novas,
aos pobres. Veja, portanto, no primeiro momento, que o Evangelho, a missão do Messias, tem uma predileção especial pelos pobres da comunidade judaica. Isso aqui é muito importante, preste atenção. Mesmo que você entenda que nós temos hoje teologias latino-americanas, como a teologia da libertação e como a teologia da missão integral, que procuram atender o pobre, preste atenção. Entretanto, essas duas teologias, uma nascida no berço católico, que é a teologia da libertação, e outra nascida no berço evangélico, que é a missão integral, elas são necessariamente, preste atenção no que eu vou dizer, elas são necessariamente teologias bem latino-americanas, mas teologias que têm o seu quinhão político, porque entendem necessariamente que a libertação do contexto de injustiça desse pobre só pode ser efetuado por meio de uma militância. Pensa assim, tanto a teologia da libertação, como também pensa assim a teologia da missão integral. No entanto, quando você vai olhar e verificar diretamente a unção do Espírito Santo, que é derramada sobre Cristo, que utilize diretamente aos pobres, Jesus apresenta durante todo o contexto do seu trabalho que esta não é uma ação política. Jesus Cristo, presta atenção, em nenhum momento ele colocou o pobre contra as autoridades romanas. Em nenhum momento Jesus Cristo colocou os pobres para se vestir de vermelho, para pegar marreta, pá, ancinho e transformar aquilo em arma de guerra contra os romanos. O tipo de libertação que Jesus queria dar aos pobres era um tipo de libertação como está nessa frase aqui, ó. Se teu inimigo te obriga a caminhar uma milha, vá com ele 2. O que isso significa? Qualquer legionário romano que passasse pela Palestina poderia tomar qualquer judeu e obrigá-lo a levar a sua mala durante a quilometragem de uma milha. Podia pegar o Roque, está com a mulher dele e a família. Meu irmão, pega aqui essa mala aqui e me acompanha uma milha comigo. E o Roque tinha que fazer. Isso era lei na Palestina. O legionário romano podia fazer isso, isso é lei. E o que Jesus diz? Vá com ele 2. Jesus disse não vá. Jesus disse se revolte contra essa situação. Não, Jesus diz diferente dele. A primeira milha é a milha da obrigação, é a milha do dever. Vai porque você é obrigado, você é vassalo. Você tem que ir, está na lei, você tem que ir. Agora, quando você for o segundo, que você não é obrigatório, aí sim, ele verá que realmente ele tem domínio sobre a Palestina, mas não tem domínio sobre você, porque você é um homem livre. Bateu na tua face, dá a outra face. Essas perspectivas que parecem diretamente opostas ao contexto da modernidade e ao contexto dessas duas teologias. Eu respeito essas duas teologias. Elas têm cunho na América Latina, elas têm um teor que quer lutar contra as injustiças sociais dentro da América Latina, que a gente sabe que tem uma distribuição de renda que não é equitativa, que tem muito sofrimento e injustiças sociais, mas não foi o caminho da revolta que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo nos ensinou o caminho de ir para além do dever. E indo, porém, além do dever, você mostraria que mesmo escravo fisicamente, era um homem, uma mulher livre, porque servia ao reino de Deus e não diretamente ao reino dos homens. Então, essa ideia que qual Jesus dirige-se ao pobre também tem uma outra perspectiva diferente. Não apenas porque ele deu preferência aos pobres, mas porque diretamente falando, os pobres havia uma abertura
cultura do pobre em relação ao Evangelho. Mas quando ele fala de pobre, ele está falando de quem? Ele está falando diretamente dos colonos. Ele está falando diretamente dos trabalhadores. Ele está falando também daqueles que não têm condição de se alimentar. Ele fala do piturrós, que na Palestina a ordem social dela tinha 2 tipos de pobres. Um deles era chamado piturrós. Quem é o piturrós? O piturrós é aquele pobre que não tem condição de se autossustentar. Bartimeu do céu, ele não tem condição de se sustentar. Então ele fica à beira do caminho pedindo migalhas e esmola. Ele é um piturrós, ele não tem condição de se sustentar. E na Palestina tem também o penês. Quem é o penês? É aquele pobre que tem uma profissão. Jesus era um carpinteiro. Pedro era pescador. Eles tinham uma profissão e eles podiam se autossustentar. Mas tinha também, acima disso, na pirâmide social, outros grupos de pessoas. Os fariseus, os escribas, o sumo sacerdote. Eles estavam acima dessa base da pirâmide. Então, quando você olha sobre esse aspecto, você lembra aquele texto do Sermão do Monte que Jesus diz: bem-aventurados pobres de espírito? A palavra pobre ali é piturrós, que designa aquele pobre que não tem condição de se autossustentar. E isso, exemplificando esse pobre dentro do reino de Deus, o pobre de espírito que ele trata é alguém, ele ou ela, que se entregou inteiramente a Deus e depende de Deus para tudo. Deu para entender? Alguém que se entregou. E aí, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Você vai ver que é bem-aventurados os que choram, porque serão futuro. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão tudo futuro. Mas o pobre de espírito, o reino já é presente. Por que é presente? Porque como ele depende especificamente de Deus para tudo, então ele já vive a realidade da provisão desse reino agora. O reino já se manifesta para ele agora. Porque o próprio Cristo, portanto, dá a ele, dentro desse reino de Deus, toda a suficiência que lhe é necessária. Então, primeiro, essa unção é dirigida aos pobres. E tem gente que se considera ungido e só quer se dirigir a ricos. Muita gente só executam trabalhos espirituais para ricos. Isso é grande. E eu tenho visto muito aí. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou o quê? A proclamar liberdade aos presos, a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele me chamou para atentar e atender os problemáticos e descalçados do seu povo. E ele considera, portanto, que recebeu do Espírito Santo unção para seguir esse trabalho. Então, quando você olha diretamente essa perspectiva da partir da vida de Jesus, você percebe que a unção sobre a vida de Cristo tinha um propósito. Se dirigia a grupos específicos, estava dirigido diretamente à libertação de vidas, estava dirigido diretamente à luta contra a maldade, a libertação dos oprimidos pelo diabo e o anúncio das boas novas de salvação. Então, obviamente, todo aquele que é ungido, todo aquele que tem que estar de volta no altar, precisa necessariamente recapitular e reconsiderar essa perspectiva da vida do Cristo. Deus não nos deu autoridade e poder para o exercício apenas em 4 paredes da igreja. Deus nos deu autoridade e poder para nós exercitarmos a sua salvação aonde quer que estejamos. Vamos continuar então. Então, nesse aspecto, Lucas vai apresentar que o próprio Jesus Cristo, ele sente pelo Espírito Santo, ele se alegra pelo Espírito Santo. A sua vida está tão cheia do Espírito Santo que ele ora,
que ele também exulta, se alegra, cheio do Espírito Santo. Agora, um outro ponto importante é que a unção na vida de Jesus Cristo também se refere aos seus ensinos. Veja aí, o ministério de Jesus, então, na Galileia, é o marco da decisão e do desenvolvimento da missão didática e de poder de Jesus, como diz Lucas no capítulo 4, versículo 14, quando se refere diretamente que Jesus, ele volta para a Galileia, não é isso? Então ele inicia seu ministério de poder na Galileia. Quando você compara o relato com os sinóticos, você percebe que apenas Lucas registra a leitura do rolo de Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, e a aplicação que Jesus faz dessa película a si mesmo na Assembleia Litúrgica, reunida na manhã de sábado em Nazaré, dizendo que o Espírito está sobre ele. Assim, portanto, a unção é combinada com a função de apóstolo. Ele diz, portanto, que ele foi enviado. Aqui a palavra enviar é a palavra que é a mesma para apóstolo. Assim sendo, você percebe, portanto, que Jesus ele não é apenas ungido, mas ele próprio exerce a função de enviado por Deus, que é a função de um apóstolo. Foi por essa razão que o próprio escritor aos Hebreus disse que ele é o nosso pontífice apóstolo. É isso, que ele é o apóstolo pontífice que nós possuímos. E outras vezes Jesus disse, eu não vim por vontade própria, mas meu Pai me enviou. Então ele sempre relacionou a perspectiva do envio pelo Pai, ligado diretamente à sua missão apostólica, com a unção do Espírito Santo. O que ele quer designar com esse modelo e esse paradigma? Uma coisa muito simples. Assim como o Pai o envia, mas o enche do Espírito para cumprir a missão, assim também o próprio Filho comissiona os apóstolos, enche o apóstolo do Espírito Santo e também comissiona para a sua missão. Por essa razão, Lucas vai dizer, fica repetindo as palavras de Jesus, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A primeira condição, então, para se tornar apóstolo enviado, era, portanto, ser cheio do Espírito Santo. Quando Estevão vai ser selecionado para o diaconato, tem que ter algumas características. Entre essas características, ser reconhecido pela igreja como homem cheio do Espírito Santo. Paulo não é enviado ao apostolado, às missões, sem que antes ele seja cheio do Espírito Santo. Então, toda liderança não pode querer ser cheia do Espírito Santo enquanto está fazendo o trabalho. Depois do trabalho, ser cheio do Espírito Santo é necessário como pré-requisito para o exercício da sua missão. E aqui nisso tudo tem um ponto muito importante que Lucas quer nos ensinar, que eu vou falar no final para encerrar o nosso trabalho. Vamos lá, continuando então. Então, quando você olha sobre essa perspectiva, por diversas vezes então Jesus afirma ser enviado pelo Pai. Ele é o Cristo apóstolo de Deus a favor dos homens, e uma das principais funções do Espírito Santo é convencer que Jesus é o ungido de Deus. Diz a Bíblia, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o ungido, é nascido de Deus. Está diretamente ligado à função do Espírito Santo convencer que Jesus Cristo é o Messias, porquanto o próprio Cristo estava sobre, o próprio Espírito estava sobre ele, ungindo e confirmando o seu ministério. E aí você percebe então que a primeira operação milagrosa de Jesus registrada no terceiro evangelho está de conformidade com o capítulo 4, 18. O capítulo 4, 18 nos diz diretamente que o Cristo foi ungido para libertar os oprimidos. E qual é o primeiro milagre que é registrado por Lucas? Diretamente um espírito imundo que é repreendido. Então uma pessoa que estava oprimida, diretamente agora o próprio Jesus expulsa aquele demônio para comprovar as palavras que aqui estão.
Então Lucas vai mostrar que essa unção, ela se demonstra especificamente em uma demonstração de poder contra as forças do mal. Essa é a perspectiva. E é justamente esse caminho que Lucas vai apresentar em relação aos apóstolos em Atos dos Apóstolos. Todos esses apóstolos, portanto, eles têm poder para expulsar demônios. Cristo autoriza os discípulos para que expulsem o demônio, porquanto ele passa para eles, por meio do Espírito Santo, a unção e a autoridade para a realização desse trabalho. O nosso tempo está acabando, então. Veja, portanto, apenas para a gente verificar um outro ponto muito importante, é que esse ministério de Jesus Cristo, segundo Lucas, principalmente a partir do capítulo 4, versículo de número 31, quando Cristo começa a realizar milagres, preste atenção, quando Jesus começa a realizar esses milagres, para confirmar essa palavra de 4,18, que ele veio libertar os oprimidos, Lucas ele vai apresentar um grande problema que Jesus teve com as autoridades religiosas judaicas em relação a essa ação do Espírito Santo sobre ele para expulsar demônios. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Na antiga Palestina, Jesus não fora a primeira pessoa a lidar com exorcismos. Existia dentro da religião judaica aquilo que se chama de judaísmo carismático. Esse judaísmo carismático, ele não apenas praticava o batismo em águas, mas o judaísmo carismático, ele também executava exorcismos. Como era realizado a exorcização no tempo de Jesus, antes de ele dar autoridade aos seus discípulos para fazer em seu nome? De duas formas. Primeiro, se expulsava o demônio evocando o nome dos patriarcas e antepassados justos de Israel. Então nós temos registros em obras extracanônicas de pessoas que procuravam expulsar demônio por meio do nome de Salomão, de Davi, de Abraão. Também se fala, e José faz uma citação a isso, de que era conhecido na Palestina uma planta semelhante à mandrágora, que era usada nos rituais de exorcismo, principalmente pelos filhos dos sacerdotes. Vocês lembram que lá em Atos dos Apóstolos se registra um filho de um sacerdote que tenta expulsar demônio e diz: te desconjuro pelo nome de Jesus, a quem Paulo prega. Na verdade, esse ato que o filho do sacerdote faz era um ato muito comum na Palestina, mas só que antes se usava o nome de Abraão, o nome de Isaac, o nome de Jacó, o nome de Davi, e agora, portanto, com a manifestação do nome de Cristo, os próprios filhos dos fariseus passam a usar o nome de Jesus, achando que esse nome é uma fórmula mágica, como eles concebiam como fórmula mágica o nome dos patriarcas e dos justos de Israel. E a cena que Lucas narra, que o endemoniado toma aquele homem com violência e o deixa nu na frente de todos, é para mostrar diretamente que a concessão da autoridade do nome de Jesus são dados somente àqueles que foram enviados por ele. Então, a outra parte, portanto, que mesmo aquele que não está no grupo de Jesus, como os apóstolos, que não são enviados, aqueles que não estão no grupo de Jesus, como os apóstolos, foram enviados, mas que creem nesse Cristo, à semelhança dos apóstolos, podem se apropriar dessa autoridade. É o caso quando um dos discípulos diz a Jesus que impediu alguém que não era do círculo dos discípulos de expulsar demônio no nome dele. E Jesus disse: se ele não é contra nós, é por nós, deixam. Porque na verdade ele tem fé. É como se Jesus diz: ele tem fé que eu
sou o Messias, ele crê que eu sou o Messias, então ele pode utilizar do meu nome para expulsar demônio, porque tem fé. O caso do fariseu usava como uma fórmula mágica, mas esse outro não usa como uma fórmula mágica. Ele não está dentro do colégio apostólico, mas ele crê que Jesus Cristo é o Messias. E a pessoa que crer tem, portanto, autoridade para isso. Agora, o que não se pode fazer, que Jesus Cristo estava condenando e Lucas estava apresentando, lá em Atos dos Apóstolos, é usar o nome de Cristo em vão, sem ter relacionamento com ele, como aquilo se fosse apenas uma fórmula mágica. Isso é que não autoriza. Usar o seu nome como se fosse um medalhão, como se fosse um olho de boi, como se fosse uma ferradura, como se fosse uma patinha de coelho. Não é para esse fim. O nome de Jesus Cristo tem que ser pronunciado por pessoas que creem nele, que têm relacionamento com ele. E quando você olha sobre esse ponto aqui, é que da demonstração desse poder, que ele veio libertar os oprimidos, Lucas vai citar uma situação muito importante, ou seja, a situação de que Jesus, quando vai expulsar os demônios, aparece os fariseus que atribuem aquela expulsão de demônios como sendo obra de Beelzebul, dizendo que Jesus Cristo estava expulsando os demônios porque ele, presta atenção, porque ele falava em nome do maioral dos demônios. Só que preste atenção, o Evangelho já havia afirmado que a ação do Espírito Santo sobre Jesus implicava na libertação do oprimido, como cumprimento da profecia de Isaías. Os fariseus conheciam bem essa leitura isaiana que aqui está. Quando os fariseus viram Jesus expulsar demônios, imediatamente eles deveriam levar em consideração o texto de Isaías, que afirmava que o ungido, que o Messias, seria ungido pelo Espírito Santo para libertar o oprimido. O fariseu conhecia essa palavra. Quando então o fariseu viu Jesus realizando todas essas obras, de modo consciente, para não reconhecer a sua messianidade, disse que Jesus expulsava demônio por Beelzebul, mas de modo consciente, sabendo que o diabo não podia estar contra seu próprio reino. Aquilo dali, então, Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque de modo consciente eles estavam aplicando uma ação que eles sabiam que era do Espírito Santo ao diabo, porque estavam movidos por inveja. Isso vocês sabem. Agora, o que chama a atenção aqui é o modo como Lucas chama o Espírito Santo, que Mateus e Marcos não usam. Mateus diz que se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, por quem expulsa os seus filhos? Mas Lucas diz o seguinte, Lucas diz, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Aqui está uma questão bem interessante, é o uso e a substituição do nome Espírito Santo pela referência ao dedo de Deus. Se você prestar atenção, a palavra dedo de Deus vai aparecer em primeiro lugar em Êxodo capítulo 8, versículo 20. Quando então vem a praga dos piolhos, os magos de Faraó tentam imitar a praga dos piolhos, e o que eles dizem? Isto não é, depois de fracassarem, não conseguirem reproduzir, o que eles dizem, isto não é outra coisa senão o dedo de Deus. O que ele quer dizer com o dedo de Deus? Os magos reconhecem que não podem imitar a praga dos piolhos, porque aquilo é uma ação ilimitável do Deus de Israel. O ímpio creu nisso, o mago acreditou nisso. A gente não consegue imitar, isso daí é dedo de Deus, como se dissesse, isso é inimitável.
E Lucas usa diretamente essa expressão para falar da operação de milagre de Jesus, com a expressão dedo de Deus, que o fariseu teria então uma consciência que se tratava de alguma coisa que seria ilimitável. Como aquele jovem que disse assim: Senhor, vejo que tu és profeta, porque ninguém faz essas coisas se Deus não for com ele. Como uma pessoa que não é do círculo dos fariseus é capaz de ver os sinais de Jesus? Foi Nicodemos, não é isso? O Nicodemos, por exemplo, que era do Sinédrio, um fariseu de alta relevância, ele diz: eu vejo que tu fazes essas coisas e que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Então, no Sinédrio, que era a patente mais alta entre os fariseus, sabiam que as ações de Jesus eram pelo Espírito Santo, e aqueles fariseus, portanto, quando se negam a reconhecer isso e atribuindo diretamente ao diabo, Jesus, vocês blasfemaram contra o Espírito Santo, porque não querem reconhecer isto como obra de Deus. Então, quando você olha para esse aspecto, então, a Bíblia vai descrever claramente que essa ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus Cristo implicava necessariamente a unção do Espírito Santo sobre ele. Então veja aí que no final nós podemos entender o seguinte, que vai dizer a Bíblia que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também dos homens, apresentando diretamente de como essa ação do Espírito Santo sobre ele indicava diretamente o seu poder para realizar todas as coisas. Eu tenho 20 segundos para iniciar. E com os 20 segundos eu quero dizer o que isso tem a ver comigo e com você. Quer dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, obreiro, obreira, líder, liderança, tudo que nós fizermos, nós faremos melhor se estivermos cheios do Espírito Santo. Tudo que você fizer, você vai fazer melhor se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é isto que o Evangelho de Lucas nos diz, que Jesus foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer, até no cumprimento de sua missão messiânica, porque ele sempre estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Então, não perca o contato com o Espírito Santo. Ore a Deus para que você sempre seja cheio do Espírito Santo. Se tem uma proposta aqui com esse tema, de volta ao altar, é diretamente estar sempre cheio do Espírito Santo. Se você dirige uma congregação, você pode dirigir a congregação melhor, cheio do Espírito Santo. Se você louva a Deus, você pode louvar melhor, cheio do Espírito Santo. Se você administra melhor, cheio do Espírito Santo. Se você ensina melhor, cheio do Espírito Santo. Tudo que você vier a fazer, servir a igreja naqueles serviços mais fundamentais, como varrer, como limpar, você sempre fará melhor se você fizer cheio do Espírito Santo. Se nós devemos voltar ao altar, nós devemos voltar a termos uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Muito obrigado, pastor. Meus irmãos e irmãs, vou tomar pouco tempo de vocês, porque eu não gosto de fazer propaganda dos meus próprios livros, porque qual é o autor, o pior que seja o seu livro, vai dizer que ele é ruim. Não vai dizer que é ruim, não é verdade? Então eu sou suspeito em falar do meu próprio livro e dizer que é muito bom. Né? Eu sou suspeito, mas é bom mesmo. Tá? Então eu trouxe aqui para os irmãos que desejarem
o livro de Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Foi a minha primeira obra publicada pela CPAD em 2002 e até hoje ela está sendo editada. Para que os irmãos tenham uma ideia, a Unigran Rio, no curso deles de teologia, colocava esse livro como referência, livro didático. A prova de capelania da Marinha, da Aeronáutica, usa esse livro também como referência para os candidatos a serem capelão da Marinha.